Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, meu nome é Luciana Versão. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Contar. Alguns livros valem a pena apenas se forem lidos com da edição da Editora Globo, com comentários contextualizando. Fica uma leitura maravilhosa, porque você fica pondo assim, você consegue fazer duas leituras ao mesmo tempo. Como pensavam as pessoas no tempo do Monteiro Lobato? Como pensamos hoje? Isso tem tudo a ver com o nosso projeto. Nosso projeto desse canal, né, nosso projetinho, é justamente isso: a literatura infanto-juvenil virando as páginas do futuro. Por quê? O que aconteceu? Muitas coisas que são preconceitos que estão grudados na nossa cabeça hoje, não são por acaso, elas vêm de décadas e vêm de dentro da escola, vêm da literatura. E a gente tem que fazer sempre leituras críticas. Então, a gente vai olhar para o passado, claro, entendendo que fazia parte de uma época, de um contexto. O que a gente vai fazer? A gente vai criticar o passado? Vai criticar o passado. Mas, mais do que criticar, a gente vai cuidar para a gente não cometer os mesmos erros até hoje. Ai, fica difícil, né? Mas não vamos falar disso nesse livro aqui. Esse livro é bem suave. O nome deste livro é Histórias Diversas. É um livro que ele escreveu quando ele estava na Argentina. Vou dar uma lidinha aqui no futuro do planeta. Já imaginou o pomar do sítio enfeitado com lanternas chinesas para iluminar uma festa invisível? Tapetes mágicos que transportam os habitantes do mundo do faz de conta? A mesa cheia de deliciosos pastéis de nata feitas por doceiras do céu? Pois em Histórias Diversas, sacis viram detetives para decifrar um enigma. É até um centauro, aquele ser mitológico meio homem, meio cavalo, volta da Grécia Antiga para nos divertir. Tudo isso no livro que ainda mostra as minúsculas fadas Ariel e Mabi, traduzidas dos grandes clássicos da literatura universal por Dona Benta. Mas essas páginas não giram apenas em torno de fantasia. Ao longo delas, Monteiro Lobato também trata de assuntos sérios, como a ameaça da bomba atômica e a importância da ecologia. Em Reinação Atômica, ele alerta sobre os perigos da radiação após uma explosão experimental realizada pelos Estados Unidos em julho de 1946, no atol de Bikini, situado no Oceano Pacífico. Então ele fala sobre isso para as crianças, vocês estão entendendo? É praticamente um cronista. O que estava acontecendo na época dele, ele coloca ali para as crianças, fala de igual para igual, sabe? E Conto Argentino, escrito quando ele morava em Buenos Aires, explica como é fundamental respeitar a natureza. As plantas produzem matérias-primas para a sociedade moderna, enquanto servem para despoluir o ambiente. Sou também, entre aspas, a condicionadora dos climas, a purificadora do ar atmosférico, o amparo contra os ventos, a defensora do solo contra as erosões, diz placa fincada em 1876 no tronco do centenário ceibo, árvore típica daquela região. É Monteiro Lobato ensinando para as crianças e jovens a pensarem no futuro do planeta. Márcia Camargos. O que acontece, pessoal? O Monteiro Lobato tem isso. Ele é um cronista do tempo dele. Estava acontecendo o negócio do petróleo, ele põe o petróleo lá no sítio. Estava acontecendo a bomba atômica, a bomba nuclear. Ele coloca, estava acontecendo a guerra. A Emília, na chave do tamanho, que tem link aqui, vou deixar o link aqui em cima. Também fala sobre isso. Vai conversar com Hitler. Então você pensa, é um cronista. Ele não tinha historinha assim, ah não, isso aqui é para criança, isso aqui não é para criança. Não, gente, os livros, a gente precisa entender isso. Os livros, eles têm camadas, tá? E camadas que as crianças captam
e camadas que os adultos podem captar no mesmo livro. Ensinar também sobre assuntos sérios para a criança, fazer a criança pensar criticamente dentro da fantasia, num livro de ficção, é fazer a criança construir um raciocínio mais libertador, mais atualizado. A fantasia e a realidade não precisam estar brigando, elas podem estar unidas criticamente, entendeu? E se você é uma criança que já cresce com essa consciência do que é uma bomba nuclear, do que é uma guerra, você não vai querer guerra, gente. Você não vai ser um adulto sangue zóio assim. Você não vai ser um pacifista. Vale muito, gente, muito ler este livro. E ele traz riquezas, como eu sempre falo. O Monteiro Lobato é um homem à frente do seu tempo. Eu, particularmente, que li agora posso dizer que li todas as obras dele, digo que ele fazia uma coisa que nenhum crítico, nenhum estudioso falou até hoje. Pelo menos eu não consegui encontrar. Se você encontrou alguém que falou sobre isso, coloque aqui nos comentários. O Monteiro Lobato, ele faz isso que se faz hoje em dia com o Google. Ele faz links. No livro dele, ele tira personagens do Shakespeare, personagens da mitologia. Em outros, Dom Quixote, Odisseia, Guerra de Troia. Não tem assunto tabu. Não tem assunto. Esse assunto é para adultos. Não! Tudo assunto pode ser para criança. Você tem que achar uma forma. É o que a dona Benta faz. Ela traduz, ela acha uma forma para falar para a criança, para prender a atenção da criança. Para quê? Para a criança ela ter esse primeiro contato com o assunto. Depois ela vai, na adolescência, ter um contato mais aprofundado. E na terceira leitura ela vai ter um conhecimento aprofundado. Assim se forma o leitor. Você tem que colocar aquele bichinho da curiosidade na criança. E esse livro faz muito bem. Porque se você olhar assim, tem igual A Caçada do Pedrinho, é um livro muito criticado porque ele caçava onça. Naquela época, gente, eles não tinham noção da extinção dos animais e muitas coisas. Então é necessário ressaltar isso para a criança se você for ler o livro. Mas com o passar do tempo, como o Lobato teve... Eu sou testemunha que, meu Deus, em um ano ele escrevia 2, 3 livros, quase uma indústria. Então ele foi mudando de opinião, ele foi pensando, porque o pensamento, a gente vai mudando, gente. A gente tem uma ideia e depois a gente pode ter outra ideia, sem problema nenhum. Beijo, você evoluiu. É isso mesmo, parabéns. Então aqui tem coisas que ele já fala sobre a natureza. Eu recomendo muito esse livro. Esse livro aqui, ele é composto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 contos. O Futuro do Planeta, As Botas de 7 Léguas, A Rainha Maybe, que já... Gente, eu vou falar sobre essa Rainha Maybe, página 17. Dona Benta, na preguiçosa da varanda, lia um livro em inglês. Narizinho chegou e espiou o título, The Tempest, Shakespeare. Que graça ler um escritor tão velho, ela fala. Minha filha, as obras dos grandes gênios não envelhecem nunca e são para todos os tempos. E nesta obra há umas coisinhas que me encantam. Olha a curiosidade aí, gente. Que coisinhas? A figura de Ariel, por exemplo, um silfo do ar que escravizou a Próspero e o seguia como fiel cachorrinho. Quem era Próspero? O mágico da ilha. Que ilha? Dona Benta suspirou. Melhor resumir o livro, senão a curiosidade de Narizinho não parava com as perguntas. E começou. Era uma vez uma ilha distante, a qual foi ter a horrenda feiticeira Sycorax, levando consigo Ariel, um gêniozinho muito agradável e delicado. Então você viu como ela vai instigando a curiosidade? É uma história antiga, é Shakespeare, é tempestade e ela não tá nem aí. História boa é história boa. Esse é o lema. Então tem a Rainha Maybe,
A Violeta Orgulhosa, essa é muito interessante, página 24. Os livros falam muito no pomar do sítio de Dona Benta, mas nunca se referem ao jardinzinho que lá havia, nos fundos da casa, antes do quintal. O quintal era onde tia Anastácia batia roupa, ensaboava e punha no gramado para quarar, isto é, expô-la ao sol. Sem isso, roupa não fica bem lavada. Roupa que a gente lava com água, sabão. A roupa bem lavada a gente lava com água, sabão e sol. Ele vai falar sobre o jardim, tá? Mas tem uma parte que é muito legal. Foi quando aconteceu aquele caso da Violeta Orgulhosa. Emília só havia plantado violetas roxas, com as quais conversava todos os dias, enquanto as apanhava para a formação de ramalhetinhos. Certa vez encontrou-as muito agitadas. "Que é por aqui, amorecos?" perguntou Emília. E uma das violetas, justamente a mais sábia e pernóstica da floração daquele ano, empinou-se o cabinho e disse: "O que há é que essa noite desabrochou entre nós uma violeta branca, que está nos irritando com a sua insolência e orgulho. Só porque é branca e única do canteiro, faz o maior pouco caso em todas nós, torce o nariz e olhamos, se olharmos, e não dá a honra de responder nossas perguntas." Emília, contentíssima por ter violeta branca em seu violetal roxo, procurou-a e descobriu logo. Era de fato uma linda violeta branca, das mais folheadas, repolhuda mesmo. Estava ali em seu cabinho toda estufada, se achando, e fazia tal cara de pouco caso das outras que Emília não pôde deixar de rir-se. Incrível que entre flores haja esses sentimentos baixos tão comuns entre as criaturas humanas, entende? Já tá fazendo uma crítica ao ser humano, tá? "Escute cá, Violetinha, não estou entendendo o seu orgulho. Todas as violetas daqui são irmãs, nascem da mesma espécie de planta, que o Visconde diz ser da família violáceas. Todas têm a mesma forma de pétala, o mesmo cabinho, o mesmo perfume. Será que você é mais perfumada que as outras ou tem cabinho mais comprido?" E cheirou-a para certificar-se. Então, gente, vamos fazer uma analogia. O ser humano, nós temos cabeça, nós temos braços, nós temos pernas, nós somos todos iguais. Por que um se achar melhor que o outro? Não, apesar de branca, você cheira tanto como qualquer violeta roxa. E o cabinho é o mesmo. Por que então essa proa toda, esse orgulho, essa empáfia, esse ar de rainha, quando as outras espicham para você os olhares compridos e tímidos? A violeta branca arrumou-se com um peru e disse: "Não tenho culpa de ter nascido diferente das minhas irmãs, sou mais. E se a natureza me fez mais que as outras, tenho o direito de fazer como fazem lá entre os homens, os que são mais que os outros, os reis, o que tem mais poder, os ricos, que tem mais dinheiro, os bem conformados, que tem mais beleza, os sábios, que tem mais sabedoria. Pertenço à aristocracia dos que são mais", concluiu aquela pipoca vegetal, arrufando-se toda. A insolência da violeta branca fez que Emília engasgasse e ficasse sem ter o que dizer. Não encontrou argumentos, limitou-se a murmurar: "Já viu que coisa? Até parece que tem a Catarina de Médicis na barriga." Então já deixa esse link. Quem foi Catarina de Médicis? As violetinhas roxas que ouviam a conversa ficaram muito desapontadas e mais humildes ainda. Não achando argumentos para discutir com a violeta branca, Emília foi buscar quem? Visconde. Enquanto isso, as violetas roxas encolheram-se em seus hastes e espiaram com um rabo de olho a orgulhosa irmã, que até parecia de pé no caminho de tanta proa. Emília conferenciou e voltou com o Visconde, bateu palmas para chamar a atenção das violetinhas. Vendo todas voltadas para ela, disse: "Violetas, saibam que essa violeta branca é uma oferecida. Nasceu neste canteiro, ninguém sabe como, porque eu nunca plantei violeta branca. E como é a única dessa cor em todo o violetal, ficou orgulhosa e insolente, como vocês sabem. Parece um peru inflado." A violeta fez pff. Estão vendo? A violeta branca passa os dias a provocar as outras e fazer pouco caso. E por quê? Porque é mais que as outras, como confessou. Já que a natureza a fez mais que as outras, acha-se no direito de abusar da situação. O Visconde interrompeu: "Espere, Emília, não estou entendendo bem. Diz você que ela é mais que as outras?" "Pergunto por quê.
É mais na cor, por ser branca, respondeu Emília. O Visconde deu uma risada gostosa. Ah, santa ignorância! Exclamou em seguida. As violetas roxas são roxas por terem pétalas com pigmentos roxos. As violetas brancas são brancas por não terem pigmento nenhum. Pergunto eu, quem é mais? Quem tem ou quem não tem? Quem tem, está claro, respondeu as violetas roxas. Logo, vocês são mais que a violeta branca, porque vocês têm pigmentos e elas não têm. As palavras de Visconde foram uma revelação. Todas abriram a boca e arregalaram os olhos. Emília não... Então, pondo as mãozinhas na cintura, voltou-se para orgulhosa e disse: Vamos lá, Ariana, responda a este argumento de Visconde. A violeta branca engasgou. Se as outras possuíam pigmentos e ela não, nada mais claro que as outras tinham algo mais que ela, pois eram mais ricas. O Visconde fechou o debate com essas palavras: a cor das flores discorre da pigmentação. Quando falamos da cor branca, dizemos uma asneira, porque para haver cor é preciso que haja pigmentação, e o branco é justamente sinal da ausência de pigmentação. Continuou a falar cientificamente em cor e pigmentos, mas já sem auditório. As violetinhas roxas não quiseram mais ouvi-lo, de tão radiante que estavam com a vitória. O que queriam era trocar impressões e lançar olhares de dó para a violeta branca. Por que de dó? Porque a violeta branca havia derrubado a cabeça e começado a murchar de tanta tristeza e humilhação. Então, você viu que ele falou de rei, você viu que ele falou de rainha, de uma pessoa se achar melhor que a outra. Aí, esse livro já foi escrito no final das suas obras. Foi a reflexão dele, da pigmentação, sobre essa coisa do branco e do negro, né? Ele não falou branco e negro, mas ele falou de pigmentação, que o branco é a ausência de pigmentação. Não tem cor nenhuma. Então eu acho que dentro da cabeça dele, ele já estava pensando, refletindo sobre no início da obra dele, que ele falava que ele usava a tia Anastácia como um alívio cômico, recém saído da escravidão. Então ele falava assim, não é desculpa, porque muitos outros autores, como Viriato Correia, que escreveu Cazuza, que era contemporâneo, exaltou a raça negra, o negro, né? A etnia. Hoje não se fala mais raça, né? Bom, sei lá, muitos assuntos. Mas eu sei que é muito interessante assim você pensar nisso. O Periscópio, muito interessante esse conto também. A Segunda Jaca, a Lampreia, Lagartas e Borboletas, As Fadas, A Reinação Atômica, que é essa sobre que a Emília usa o pó de pirlim-pim-pim pra ir lá no biquíni, começa a cair o cabelo na ilha de Biquíni, lá onde teve a explosão nuclear, e começa a cair o cabelo dela. E elas começam a refletir sobre isso. As fadas, gente, coisa mais linda, as fadas, o trabalho que ele faz sobre as fadas, de existirem as fadas que moram no tronco da árvore, as fadas que protegem pelo lado de fora. Sensacional. Não são fadas, são as ninfas que fazem isso, as ninfas de Emília, que ela traz lá daquela outra história. Não sei se é do Minotauro, dos 12 Trabalhos de Hércules, mas ela traz da Grécia. O Centaurinho, que ela traz dos 12 Trabalhos de Hércules. Ou a Pequena Fada, que eles falam que a Emília também é uma fada, que o faz de conta é a varinha mágica dela. Pode pirlim-pim-pim, faz de conta. Conto argentino. E a única peça de teatro do Monteiro Lobato chamado Museu de Emília, que eu vou falar a parte sobre ela. Então esse livro eu super indico. Você pode fazer 1001 leituras. Quando Monteiro Lobato organizou Fábulas para suas obras completas, entre 1945 e 46, acrescentou às narrativas mais 13 textos inéditos, para dar ao volume o número ideal de páginas. Esta segunda parte, intitulada Histórias Diversas, reunia contos que Lobato havia escrito quando morou em Buenos Aires, na Argentina. Esse livro traz de volta os contos em uma nova edição dedicada exclusivamente a eles. Com toda a liberdade, o criador da boneca mais divertida do planeta brinca com os personagens como Branca de Neve, Mickey, Peter Pan, Chapeuzinho Vermelho, Fada Sininho. Encontramos ainda por aí o Pequeno Polegar
que com a ajuda do próprio autor viaja até o sítio para tentar resolver problemas de um dos pés de suas botas de 7 léguas. Então, ele faz aquelas misturas de personagens e uma coisa muito legal que ele faz é um conto, os contos serem fora de ordem. Por exemplo, assim, ele fala um conto, daí no conto que vem depois ele explica, é um acontecimento que viria antes desse conto que estava antes. Então ele vai preenchendo as lacunas do conto depois. Acontece uma coisa, ele explica, num conto posterior, ele explica o porquê que isso aconteceu. Isso é fantástico, isso é genial. Então, até a próxima. Boas leituras para vocês.